E aí, torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aí do Flamengo que vai jogar contra o Botafogo da Paraíba. Meu Deus do céu, jogo de volta da Copa do Brasil, né? Lembrando que o Flamengo ganhou o primeiro jogo lá em São Luís do Maranhão por 1-0, gol do Joshua, de revelação do Flamengo. E para esse jogo agora no Maraca, a expectativa é que o Flamengo venha com um time também alternativo, para não dizer reserva, né? Esse que é o ponto para o Flamengo, preocupado em poupar jogadores aí para continuidade da temporada, como Brasileirão, Copa, vai ter depois o Mundial, né? Tem jogador que precisa se recuperar, o Flamengo está com vários jogadores lá no departamento médico e precisa dar uma rodagem para alguns aí também. Então o Flamengo vai fazer entendendo que é um jogo fácil, né? Sabe que é Copa do Brasil, é o Botafogo da Paraíba, mas tá entendendo que seja jogo fácil, tem que tomar cuidado, porque o Central Córdoba também era um jogo fácil, e deu no que deu, né? Então o Flamengo entra aí com a vantagem de 1-0, com uma vantagem pequena, mas entende-se que o Botafogo da Paraíba não vai ter essa força aí de virar esse resultado em cima do Flamengo no Maracanã. Portanto, provavelmente o Flamengo vai entrar com Rossi ou Matheus Cunha, tá? Estão estudando isso. Wesley, João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo e Michael, Everton, Cebolinha e Juninho. Nem o Arrasca parece que tá para esse jogo aí, tá? Vamos, então... cara, a expectativa é enorme. Copa do Brasil é um campeonato também muito importante aqui dentro do Brasil, ainda mais que é um torneio que paga mais que o brasileiro. Porém, né, claro, desde o início da temporada, que o grande foco do Flamengo, se precisar escolher entre um e outro, escolhe o Brasileirão. Pelo menos assim foi passado pelo José Boto. Pode ter mudado de ideia um pouco, mas eu duvido, tá? Eu duvido. Europeu, geralmente, ele tem essas coisas, né? Ele não é que nem nós que quer tudo. O brasileiro quer ganhar tudo, né, cara? E os caras lá não, os caras já querem dosar a força. Então, vamos ver. Mas eu acredito que esse time aí do Flamengo não tem como perder pro time do Botafogo da Paraíba, né? Complicado. Vamos que vamos. Só pra falar que esse jogo vai ter a volta aí pro elenco profissional do Lohan. Foi relacionado para esse jogo aí, talvez ganhe uma chance novamente, sendo que parece que não era muito do agrado do Felipe Luiz, né? Mas aí na questão de preservar jogador, tem que puxar a molecada lá do Sub-20. E o Michael parece que está de saída mesmo do Flamengo, né, cara? A gente vem noticiando há alguns dias aí essa possibilidade. Ontem veio a questão de que o Cruzeiro iria preparar uma oferta para o Michael para contratá-lo aí a partir da próxima janela. Porém, né, o mesmo Cruzeiro contratando, sabe-se que ele não vai poder jogar o Brasileirão pelo Cruzeiro, tá? Por quê? Porque ele já jogou 7 partidas pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. E aí surgiu na brincadeira aí o Al Duhail do Catar. Aí que tá. É o time que parece que está conversando com o Michael, segundo o Antenados no Futebol aqui. E aí o Cruzeiro foi avisado, né? Segundo informações aí do Flazoeiro e Flabase, o Al Duhail do Catar tem negociações já avançadas para contratar o Michael. Além desse clube, do Al Duhail, teriam outras 3 equipes que não têm nomes revelados que interessados no Michael, tá? Então, os clubes já se movimentam aí nos bastidores para fechar a contratação após o Super Mundial de Clubes, que vai ser disputado em junho agora, tá? O destino ainda não está 100% definido, tá? Mas a tendência é que o Michael realmente deixe o Flamengo rumo ao exterior. Lembrando que quem que vai ter dinheiro para pagar o salário do Michael hoje no Brasil, né? É difícil. Porque são 2 coisas que tem que casar. A vontade de ter o Michael e a grana para pagar o salário dele. E as duas são, às vezes, às vezes o cara tem vontade, mas não tem dinheiro. E às vezes tem dinheiro, mas também não tem vontade tanto assim de contratar o Michael, né? Lembrando que ele não é nenhum astro, assim, nenhum jogador badaladíssimo, né? É um bom jogador que tá no Flamengo. Eu acho que se der minutagem para ele arrebenta, né? Tem que dar liberdade, não adianta querer fazer como fazem hoje, tem que marcar, tem que ficar atrás. Se bem que todo jogador tem que marcar, né? Mas mesmo assim, se der mais liberdade para ele driblar e ir para cima, eu acho que dá mais resultado.
E um jogador do Central Córdoba, né, que está jogando no Central Córdoba, que é o Luiz Angulo, colombiano, que é visto como o melhor jogador do time do Central Córdoba, foi oferecido ao Flamengo. Ele pertence ao Talleres, lá da Argentina, tá? Apesar dele jogar aí no Central Córdoba, tá? Ele foi revelado pela Aliança Lima da Colômbia e foi vendido para o Talleres em 2023, né? E aí, cara, sempre foi passado por empréstimo, primeiro Platense, em março e junho de 24, e até chegar aí ao Central Córdoba. O contrato dele é 1 ano só, por isso o empréstimo ao Central Córdoba se encerra agora no final de junho. Vai retornar ao Talheres. Eu acho que nem o Central Córdoba imaginava que ia passar a primeira fase da Libertadores, né? Agora estão com grande chance de passar. Será que eles não vão querer renovar o contrato do Angulo, caso passe? Com certeza sim, né? Mas o fato de ser oferecido ao Flamengo indica que ele não pode ficar no clube argentino, entendeu? Quer, né, vai para o Talheres, mas está oferecido ao Flamengo, ele pode ir para o Flamengo. Mas eu acho que, não sei se é nível Flamengo esse jogador não, tá? Embora ele tá jogando bem no Talleres, aliás, no Central Córdoba, mas não tem nada a ver, né? Ele vai bem no time, que é um elenco mais limitado, tem se destacado, porque de repente a responsabilidade vai toda mais para cima dele, já que ele é o melhorzinho dali, e às vezes o cara fica superestimado. Isso acontece muito, tá? Aí quando o cara vai para um clube grande, some, acaba. O que é praticamente certo mesmo é o Jorginho, né? O Jorginho, que tá para vir pro Flamengo aí agora, no próximo mês, aí tá se desvencilhando lá do Arsenal, né? Já tem um pré-contrato assinado com o Flamengo, então tá uma expectativa enorme. E até o Vini Júnior, né, que joga lá no Real Madrid, né, nas redes sociais, falou: te esperamos no Mengo, lá pro Jorginho, mandou esse recado para ele, né? Vini Júnior, que é cria do Flamengo, joga no Real, né, está torcendo pelo Flamengo, pelo jeito acompanha o Flamengo, e aí mandou esse recado aí pro Jorginho. Isso quer dizer que a coisa realmente tá certa, né? Senão ele não ia fazer isso aí, né, cara? Ele não ia dar um furo desse. Então não foi furo, foi verdade. Então o Vini Júnior aí comemorando a ida do Jorginho pro Flamengo. Ô Vini, mas você que tem que ir, né? Já que você é flamenguista, porra. Por que fica aí no Real? Por causa de grana? Reduz o salário e vai pro Flamengo. Ou pra algum time do Brasil. Vem fazer alegria nossa aqui, cara. Porra, tem que ficar jogando na Europa aí, meu. Ô, jogador, tem mais amor no nosso país, nos nossos times. Vem você também, quem sabe, né? Vamos que vamos, né, cara? E é o seguinte, o Jorge Jesus tá livre no mercado, e a matéria do MSN aqui é de que o Jorge Jesus tá evitando falar do Flamengo e diz muito que é em respeito ao Felipe Luiz, né? Segundo a reportagem do MSN, fala que o Jorge Jesus não quer colocar pressão no Felipe Luiz e evita falar qualquer coisa sobre o Flamengo. Ele tem um carinho enorme pelo profissional que hoje comanda o Flamengo, que é o Felipe Luiz, e não quer atrapalhar o processo de maturação à frente do clube mais popular do Brasil. Jesus vem sendo especulado em alguns times neste momento, mas ele vai pensar na carreira, né, depois da saída aí do Al Hilal, né? E só aceitará o novo projeto para ser campeão. Então vai aceitar no Flamengo. Qual que é o projeto do Flamengo? Ser campeão. Do Palmeiras? Ser campeão. Mas no Palmeiras não vai, já tem o Abel. Então vai ter que voltar pro Flamengo. Mas é uma coisa que eu acho que ele não quer. Essa que é a verdade, né? O Jorge Jesus, ele sabe que não vai conseguir repetir. Ou ele acha que não vai conseguir repetir o que ele fez lá em 2019. Realmente é muito difícil. Ele já, numa entrevista, quando perguntaram sobre o Renato Gaúcho, que estava arrebentando no começo ali no Flamengo, perguntaram se o Renato ia conseguir, ele falava que era impossível, não tem como. Mudou muita coisa, o time mudou, muda tudo, né? A expectativa fica muito grande, a pressão fica maior, aí fica mais difícil. Então, eu acho que é por isso que ele não volta para o Flamengo, porque ele já teve a chance, tá tendo a chance agora, eu duvido. Se ele quisesse voltar pro Flamengo, ele falava: não, vou respeitar o Felipe Luiz. Aí teve essa conversa toda aí sobre ele tá voltando, e o Felipe Luiz ia ser auxiliar dele, que estavam tentando convencer o Felipe Luiz. Teve esse burburinho.
Muitos dizem que é mentira, muitos dizem que é verdade, ninguém sabe ao certo, né? Mas que teve essa fumacinha aí, né? Já viu, né? Tem uma fumacinha, tem um foguinho, às vezes apagaram já e ficou por isso mesmo, né? Mas que teve. E aí, com certeza, o Felipe Luiz vendo isso, vai falar que não vê, não olha a rede social, não vê nada, não vê notícia. Deve dar uma balançada no cara. Tá? Acontece, normal, né? Ainda mais um cara em começo de carreira como ele. Só que ele é um cara muito bom, já provou isso, e tem que ser maduro também, né? Não adianta, não pode deixar se afetar não, Felipe Luiz. Vai pra cima, mano. Vamos salvar esse Flamengo aí, que a galera tá meio cabreira. Tem uns que estão meio achando que o Jorge Jesus tem que voltar mesmo. Já vi nos comentários dos meus vídeos aí que eu falei sobre isso. Tá meio dividido. Tem uns que não querem, tem muitos que querem também. Então, sei lá, é coisa de torcida, né? Então, vamos aguardar. Só o tempo irá dizer qual que é a verdade. Se isso foi verdade, esse burburinho lá pra frente, a gente vai ficar sabendo. Alguém vai lá num podcast e vai contar pra nós. Bom, quem tá livre no mercado também é o Arão. O Arão foi como é que fala? Anunciada a sua saída do Panathinaikos, né? O Panathinaikos mesmo anunciou a saída dele e deve estar aí no radar de muitos times do Brasil, né? Já faz tempo que a gente estava falando aí que alguns clubes já estariam de olho na situação do Arão. O fato é que, sabe como é que é, né? O cara vai para a Europa, mesmo que seja na Grécia, que não é um país tão rico assim, mas deve ter um salário lá em dólar, em euro, aí vem pro Brasil, quer ganhar igual. Aí complica, né? Vai ter que dar uma diminuída no salário, mesmo com seus 33 anos já, né? Porque o Arão já não é novinho. Ele tem aquela cara de mais novo dele, mas já tem 33, né? Ele chegou no Panathinaikos em agosto de 23, 83 jogos, fez 4 gols, tá? E conquistou a Copa da Grécia de 23 e 24. Lembrando que lá é 23, 24, 24, 25, é um troço, né? De verão a verão, né? O verão lá no meio do ano, então de verão no meio do ano a verão no ano que vem, mais ou menos por aí, tá? E ainda na Europa, ele defendeu também o Fenerbahçe, tá? Em 22 e 23. E foi treinado na época pelo Jorge Jesus, inclusive foi o Jorge Jesus que tinha pedido a contratação dele lá para o Fenerbahçe, né? E ele fez parte do período vitorioso do Flamengo, que ficou conhecido como a geração 2019. Além das 2 Libertadores, ele conquistou 2 brasileiros, 4 estaduais, 2 Supercopa e 1 Recopa Sul-Americana, tá? Ele também tem uma passagem pelo Corinthians e esteve no elenco campeão da Libertadores e do Mundial de 2012. Cara, né, simples, não é aquele cara, embora já teve aquela brincadeira lá do Felipe Melo, quando ele falou que ia ganhar do Palmeiras, que é normal, eu não vejo o Arão como um cara soberbo, né? Um cara simples, que foi multicampeão, né? Onde o cara foi campeão, né? Tem cara que tem estrela, e não tem aquele futebol maravilhoso, né? É o tipo operário, né? Formiga, que carrega o time nas costas, aquele cara que vai pra frente, vai pra trás, o cara é bom de serviço, como diz, né? É duro na queda, do box to box, né? Então, o Ilharão aí, com 33 anos, já tá mais que satisfeito com a carreira dele, né? Com certeza. E algum time quiser contratar, ele tá livre no mercado, tá? Bom, a notícia chata é aquela questão daquele torcedor do Flamengo, que teve aquele episódio com a menina lá no Allianz Parque, né? Que jogou garrafa lá. E ele foi condenado aí a 14 anos de prisão. É um professor, né, cara? Eu fiquei triste por ele, triste por ela, triste pelo Brasil, triste pela torcida, triste pelo nosso futebol, uma coisa que jamais deveria acontecer. Jamais deveria acontecer, né? Ceifou a vida da menina, né? Acabou com a família da menina, e a família dele também deve estar arrasada por isso. Cara, assim, acaba com um monte de coisa, né? Infelizmente. Por causa do quê? De bobeira, de futebol, daquele momento, né? Sabe? Da explosão, né? De jogar uma garrafa. Pra quê, velho? Eu imagino que ele nunca imaginava que ia acertar como acertou na menina, né? Com certeza não. Mas, cara, tem aquele negócio, né? A gente, nem sempre que a gente, como é que diz, a gente não quer, né? Mas faz. Acaba fazendo. Dá bobeira, um minuto de bobeira, minuto de tonteira, como diz, bobeira, burrice na hora ali, explosão e dá essas cagadas, infelizmente. E agora vai ter que pagar por isso. Mas, vida que segue, vamos que vamos. E não se repita esse tipo de episódio, né? E a notícia aqui do Flamengo que procura, né? Tá preparando um pacotão de reforço para o Mundial de Clubes. Coluna do Fla trazendo essa matéria. Entre os reforços, o Flamengo já deve oficializar aí a chegada do Jorginho, que está no Arsenal.
é visto como um super reforço aí no meio campo. E a diretoria também procura um substituto com perfil semelhante ao Arrascaeta, né, para manter a qualidade na criação de jogadas durante a temporada. O Flamengo vai estar no grupo D, vai fazer a estreia no dia 16 de junho contra o Esperance da Tunísia. 4 dias depois vai com o Chelsea, jogaço, né, o Chelsea da Inglaterra. E na terceira partida ainda não sabe quem que vai ser o time, né? Que vai substituir lá o Leão do México. Vai ter uma partida lá, uma vaga entre o América do México e o Los Angeles FC. Eu falo a verdade, você é melhor Los Angeles FC, tá? Acho que o América do México vai dar mais trabalho. Mesmo que o Los Angeles ganhe do América do México e tal, mas eu acho que o América do México, na questão de tradição de futebol, acho que vai dar mais trabalho, tá? Vamos que vamos, então o Flamengo aí, que vai trazer mais jogadores, a gente só tá aguardando quem quer, né? O Zé Boto já falou as posições já até, né? E o Matias Vinha está quase pronto, está próximo de retorno aos gramados do Flamengo. Portal sambafute.com está trazendo essa notícia aqui, né? Ele deverá ser relacionado no jogo contra o Deportivo Táchira já no dia 28 de maio agora no Maracanã, daqui 8 dias. Ele não atua desde agosto de 24, sofreu aquela lesão no menisco e no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Aquele negócio, né, cara? Ele foi no dia 11 de agosto de 24 contra o Palmeiras. Putz, justo contra o Palmeiras, né, cara? Eu não lembrava disso, não. 8 meses já sem atuar. E bastante tempo sem jogar, né? Já tá fazendo transição física. E torcer, né, cara? Que volte bem, volte tranquilo, sem sentir nenhuma grande diferença, assim, para atuar. Claro que no começo, para pegar o ritmo de jogo, demora um pouco tal, mas que não tenha nenhum problema físico, nenhuma limitação, né, em decorrência dessa lesão, dessa cirurgia, né? Vamos torcer aí para que volte bem o nosso Matias Vinha. Nossa, porque foi do Palmeiras também, eu gosto dele. Vamos que vamos, beleza, galera? O que você acha? Coloca no comentário sua opinião e até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.